Leitura do Salmo 19. Peço aos irmãos que abram a palavra. Nós vamos ler o Salmo 19. E com este salmo, com a leitura deste salmo, que fala sobre a criação, que fala sobre a palavra de Deus, nós então iniciamos o nosso culto neste domingo, já próximo ao final do ano, último domingo do mês de novembro. Para aqueles que acompanham o calendário cristão, é o domingo do Advento, né? Então, muito importante nós aqui estarmos buscando ao Senhor. Vamos ler o Salmo 19. Convido a atenção dos irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, pois, agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus nos abençoe nesta hora com a sua presença, com a sua companhia. Esse é o desejo do nosso coração e queremos fazer isto no nome de Jesus, né? Através de uma oração, buscando o altar do Senhor, buscando a sua companhia, buscando a sua direção, porque acabamos de ler nesse salmo que no Senhor há grandeza, há sabedoria e há tudo de bom, né? Conforme lemos aqui. Então que Deus assim nos abençoe. Vamos fazer uma oração buscando esse favor divino para nós. Eu peço para que nos dirija a Deus nessa oração nossa irmã Priscila. Vamos orar então com a Priscila. Amém. Nós vamos então exaltar ao Senhor cantando nesse instante. Enquanto cantamos, como pediu em oração a nossa irmã, nós vamos nos confraternizar em abraços, em expressões e desejos que partam do nosso coração em relação ao nosso irmão, pelo poder da grandeza de Deus e pela sua paz que reine no nosso interior.
Então vamos, nesse momento, cantar, colocando-nos de pé e, ao mesmo tempo, saudando-nos uns aos outros com a paz do Senhor. Que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Irmãos, vamos nesse instante nos assentar e no salmo que lemos, o término, depois de o reconhecimento e a exaltação de Deus pela sua palavra, por aquilo que Ele é, nós lemos o salmista nos colocando, numa postura adequada diante de Deus, reconhecendo a necessidade que nós temos, portanto, dessa direção divina. Ele, neste salmo, que é uma oração, ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Como a nossa irmã também pediu, que assim seja, nesta hora, e para isso nós pedimos que o Senhor nos conceda a purificação do nosso viver, o perdão para os nossos atos, que muitas vezes não combinam com os santos propósitos de Deus, com a sua palavra, com o exemplo que nós temos no Senhor Jesus. Então vamos orar nesse instante. Eu peço ao nosso irmão Abba que nos dirija, nos conduza a Deus nesta oração. Vamos confessar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, reunidos no Teu nome, a fim de engrandecer a Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único digno de honra e de glória. E para isso, Senhor, queremos que o Senhor nos encontre como servos limpos diante de Ti, Senhor. Queremos confessar o nosso pecado, confessar as nossas faltas, confessar a nossa negligência em alguns momentos. Queremos dizer que quando fazemos, infelizmente a gente reconhece que desagrada o Teu coração, mas queremos acertar cada dia mais e queremos que o Senhor nos dirija e nos conduza para caminhos retos, Pai. Mas queremos dizer que não somos nada sem Ti e que somos pecadores falhos e que principalmente quando a gente olha para Ti, a gente tem a noção sempre mais clara de quanto nós somos pecadores, Deus. Muito obrigado pela Tua redenção, obrigado pela esperança viva que nós temos em Ti, de que quando a gente confessa os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Senhor. Muito obrigado por essa esperança. Nós queremos clamar a Ti, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor alcance o nosso coração a cada dia para que a gente caminhe cada dia mais em retidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao Davi, quando escreve o seu salmo de busca, de perdão do Senhor, abrindo o seu coração, nós podemos encontrar aqui nos versículos 15 e 17 um pouco do sentimento, que estava no seu coração. Que esse também seja o nosso e também
nós reconheçamos que o perdão vem de Deus. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. Ó Deus, Deus assim nos firme mais e mais nesta caminhada. Vamos louvar a Ele, vamos glorificar o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Essa música que a gente vai cantar agora, se não me engano, o grupo do Paulo Silas já cantou ela uma vez. Vai ser projetada a letra para os irmãos poderem acompanhar, é bem tranquilo de cantar. Chama Ele Continua Sendo Bom. Presente aqui.
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Essa música que nós vamos cantar e tocar agora fala que Deus é contigo, que Deus é conosco aonde nós estivermos e que a gente possa cantar isso com todo o nosso coração e ter essa certeza, porque Ele realmente é conosco aonde nós estamos. Amém? Ele é contigo. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor, pode confiar. Nara, 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 Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz.
agradeço muito, Deus, por esse dia. Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos te adorar e te engrandecer, Deus, porque o Senhor é digno disso, Deus. Muito obrigado. Eu te peço para que o Senhor esteja nos ajudando a escutar a Tua voz e limpa o nosso coração e para que nós possamos escutar só a Ti, que nada venha nos atrapalhar, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos orar, ou continuar em oração nesse instante. Agora, pedindo a Deus a sua iluminação para a meditação da palavra. E nós o faremos pelos nossos filhos, por nós. Queremos, então, ouvir a voz de Deus, tanto para o nosso viver, como para podermos também conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, vamos nesse instante, peço às crianças que venham à frente, vamos orar juntos com elas nesse instante. Vamos lá? Oremos. Senhor, nós pedimos nesse instante a Tua presença nesse lugar, falando aos nossos corações. Pai bendito, fale primeiramente a nós em relação a tudo quanto nós precisamos, em relação aos compromissos que temos com os nossos filhos, as responsabilidades delegadas pelo Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade da geração, de sermos pais. Agradecer porque esta dádiva é maravilhosa. Pedimos ao mesmo tempo, Pai, que saibamos compreender o que isto quer dizer e ao mesmo tempo em que nos coloquemos também à disposição do Senhor para sermos para eles tudo quanto o Senhor tem sido para nós. Pai, que grande responsabilidade isto é. Por isso, tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Fale com eles também, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, ouvir a palavra de Deus, tanto aqui como com as crianças. As crianças podem se conduzir ao estudo. E eu peço aos irmãos que abram 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 22. 1 Crônicas 29, do verso 10 a 22. Primeira Crônicas 29, de 10 a 22. É um trecho que narra a oração de Davi no momento de transição do trono, quando ele está passando os compromissos, dos quais o maior deles é a edificação da casa de Deus, e ele faz uma oração importante para a nossa meditação. Então, por isso, vamos ler e ouvir. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos.
porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Deus assim nos conceda a compreensão da sua palavra, pela sua graça nesta hora. E é sobre graça que mais uma vez nós queremos meditar com os nossos irmãos. É importante nós falarmos nesse texto sobre este assunto, porque domingo que vem nós comemoramos aqui na igreja de Jundiaí um dia de ações de graças. E é importante que toda a igreja saiba disso. Agora, com que maneira ou de que forma nós devemos entender esse dia de ações de graça? Esse texto nos ajuda muito, queridos irmãos, e peço aos irmãos que tenham atenção sobre isto. A semana passada, no dia 24, foi celebrado o dia de ações de graças. Às vezes nós não entendemos direito, nós assistimos filmes, portanto, americanos, onde esse dia é comemorado na América, e às vezes não entendemos por quê. Porque geralmente nós o fazemos na proximidade da passagem do ano. Geralmente, nas comunidades por onde eu passei, o dia 31 era o dia reservado para isto. E em filmes nós vemos que essa data é comemorada em outro dia. Há uma razão para isso, irmãos. Os americanos, esta é uma data comemorativa de origem calvinista, que aconteceu no ano de 1621, e os ingleses que vieram para a América, que residiram, que fizeram sua sede na América, agradeceram a Deus, marcando, portanto, esse dia no final do mês de novembro, propriamente é a quinta-feira do mês de novembro, como dia de gratidão pela safra, pela colheita, porque o Senhor deu a eles, em meio às dificuldades da adaptação no novo povo, numa nova terra, numa colonização também cheia de riscos, como foi a colonização americana, um dia de abundância. E nós estamos diante de um texto que fala de abundância, né? E aqui na igreja, pois, quando nós comemorarmos ações de graças, quando realizarmos ações de graças, é preciso que nós tenhamos a consciência da abundância que o nosso Deus provê para o seu povo. A semana passada, como eu disse, nós estivemos comemorando este dia e, por ocasião dele, com esse quadro histórico que nós apresentamos, nós estivemos na Igreja Presbiteriana do Brasil, na quarta-feira, comemorando o dia de ações de graças. E eles montaram uma mesa simbólica com muita abundância.
Irmãos, não pode ser comemorado sem que esta consciência esteja presente no coração dos nossos irmãos. Talvez a igreja, talvez os irmãos fiquem pensando, mas eu tive abundância este ano. Foi um ano difícil, foi um ano chamado de muita dificuldade, de crises, um ano de transição de governo, de apontamentos, né, de situações vividas pelo país através do seu governo, através da sua liderança. E ao olharmos para um texto como esse, nós não podemos deixar de comparar isto, porque nós estamos justamente diante também de um processo de transição de governo, transição de liderança. Davi está passando o trono naqueles dias, e ele está ressaltando a abundância daquele momento. Ele está exaltando a Deus pela abundância naquele momento. Então, vamos meditar um pouco, irmãos. Vivemos tempos muito egoístas, talvez porque esse egoísmo esteja presente e também a igreja sinta dificuldades em, por exemplo, comemorar a abundância nesse final de ano. Talvez domingo que vem os irmãos sejam tímidos, talvez domingo que vem os irmãos sejam muito recatados em celebrar, em agradecer, em apresentar abundância na presença de Deus. Esse texto nos chama a atenção a respeito disso. Será que Davi não teria razões também para negar uma postura de gratidão diante de Deus? Vamos refletir um pouco. Vivemos tempos onde classificamos posturas humanas como posturas hedonistas, onde a gente desenvolve um padrão de vida com vistas à satisfação de interesses, de prazeres pessoais, individuais. Será que por causa disso e por conta desse contexto que nós estamos vivendo, nós neguemos gratidão a Deus, por exemplo, nesse final de ano, domingo que vem, ou dia 31? Como eu disse, nós fazíamos isso geralmente no dia 31, mas nós estamos permitindo, e a igreja dos nossos dias tem se adaptado a isso, que as famílias se reúnam nos dias de festividade, dia de Natal, dia de passagem de ano. E será que quando isso está acontecendo, há este sentimento de gratidão pela abundância de um ano classificado como um ano de escassez, como um ano de muito desemprego? Quantos desempregados no nosso país? Mais de 11 milhões, não é isto? Será que nós poderíamos chegar à presença de Deus nesse final de ano e agradecer a Deus? Há desempregados aqui entre nós? Levanta a mão. 2 mãos só eu vi de pé aqui, né? Alçadas aí. Então, é preciso que nós pensemos se não devemos colocar diante de Deus, portanto, a abundância de um grupo, de um corpo que tem 2 pessoas vivendo esta experiência, esta situação. Não é ser indiferente a estes irmãos, se nós fizermos isso. Ao contrário, é ter uma postura de reconhecimento. E, por certo, entender que estes 2 irmãos, pelo reconhecimento que temos, em breve terão satisfeitos, portanto, essa necessidade. Precisamos colocar diante de Deus essa expectativa. Vamos olhar então para Davi, entrando, portanto, nesse texto. Já dissemos aqui que era um momento de transição. Se os irmãos observarem a partir do versículo 1, ele conclama, ele reúne o povo. Prestem atenção durante o texto, fala que toda a nação de Israel vivenciou esta experiência pela qual nós aprendemos aqui com Davi, com o rei Davi, e este povo e o seu filho que iria assumir o trono. Diz ele aqui que o seu filho era ainda jovem,
que não tinha ainda talvez condições plenas para fazer ou assumir as responsabilidades que ele estava para assumir, mas ele iria assumir, queridos irmãos, porque esta era a vontade de Deus. Primeiramente, é muito importante que nós observemos isso. Davi estava deixando o trono onde ele reinara por 40 anos. Primeiramente, ele reinou em determinada região, uma região menor, e depois, com o desenvolvimento do tempo, com o avanço da consciência nacional de que ele era o escolhido de Deus, ele reinou então, primeiro 7 anos, depois mais 33 anos. Portanto, Davi reinou em todo Israel 40 anos, e agora estava transmitindo o trono para o seu filho ainda jovem. Mas uma coisa muito importante vocês devem observar, era o desejo de Davi culminar o seu período de monarquia, o seu reinado, com a construção da casa de Deus, com a edificação da casa de Deus. E diferentemente do que a gente vê nos meios políticos de hoje, quando alguém vai deixar o trono, ele não se ocupa muito com a continuação, né? Ou talvez, especialmente se é de partidos diferentes. É verdade que aqui não há partidos diferentes, é até família que vai continuar, mas é uma característica dos nossos dias, que quando nós vamos deixar o bastão, vamos deixar o trono, vamos deixar o poder, nós às vezes até deixamos muita dificuldade para aqueles que vão seguir a gente. A gente no último período, no momento final, a gente faz muitas obras, gasta muito dinheiro, tudo para que, de alguma maneira, a gente consiga até permanecer. São características dos nossos dias. E, naquele tempo, Davi reúne o seu povo e pede apoio para o seu filho Salomão. Mas ele faz dando exemplo. Se os irmãos lerem do versículo 1 até o versículo 9, vocês vão ver que ele deu todas as condições para que Salomão pudesse reinar e pudesse concluir esta obra que era tão importante para a nação de Israel. Representava realmente o poderio de uma nação que nasceu tão frágil, que era escrava e que agora poderia se caracterizar como uma solidez política, social, nacional, onde os outros povos poderiam observar que eles teriam uma cidade, uma fortaleza, teriam um templo, teriam também uma casa de Deus que chamaria a atenção das outras nações. Então, vejam só que coisa muito interessante, queridos irmãos. Como nós observamos esse instante de Davi, e eu quero compartilhar com os irmãos essa reflexão que nós acabamos fazendo. Primeiro, entendendo que de Deus é tudo, e nos céus e na terra tudo pertence ao Senhor. Então, destaque aí versículos de 11 até o versículo 13, e vejam aí o que ele disse. No instante, portanto, em que se encerra o ciclo da sua monarquia, ele reúne o povo e declara diante deste povo a sua concepção, a concepção que ele tinha do Deus que o levou àquele período de reinado e que agora ele estava deixando. Ele entende que tudo pertence a Deus. O seu coração era um coração grato, que reconhecia a grandeza, que reconhecia a soberania, que reconhecia a majestade de Deus. E que se tudo aquilo acontecera com ele, e que se ele pudera reunir tamanha quantidade de patrimônio, que se ele pudera realizar tamanha obra em todo o seu reinado, unindo todas as 12 tribos de Israel, fazendo deste povo realmente um império temido pelos povos dos seus dias, era porque Deus havia lhe permitido, lhe proporcionado tudo aquilo que ele estava vivendo. Davi fez isso. Ele revela, portanto, um conhecimento de Deus que, por certo, os nossos dias é carente. Que, por certo, às vezes, dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Deus, nós verificamos esta carência. Ele entende, queridos irmãos,
que esse conhecimento, e nós podemos ver também todo esse patrimônio deixado por Davi, esse patrimônio de sabedoria, esse patrimônio de informações, de revelações. Vejam só, lá no Salmo 25, versículo 14, Davi diz o seguinte: aquele que teme ao Senhor se aproxima dele, e a estes Deus está disposto a revelar a sua aliança. Nós podemos observar com isso que todo o conhecimento que Davi teve foi tão somente, verdadeiramente, porque na sua vida o temor de Deus estava sempre em destaque. E esse temor o levou a se aproximar de Deus. Esse temor o levou a buscar a Deus. Esse temor o levou a conhecer bem a Deus. E o fato dele conhecer a Deus fez com que ele pudesse, portanto, desenvolver conceitos, princípios como esses que nós lemos aqui. Vamos observar? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Tudo vem de Deus. Ele pôde declarar diante do seu povo que o aceitava como uma verdadeira devoção, que reverenciou a Davi, que nada aconteceria se não fosse Deus lhe ser gracioso, Deus lhe mostrar, Deus lhe conceder, Deus lhe apresentar seus planos e projetos. Ele sabe, porque nós lemos nas Escrituras, que o seu entendimento a respeito de Deus é que se não houvesse uma iniciativa divina, se não houvesse uma permissão divina, também a sabedoria, o conhecimento para que ele pudesse escrever tantas coisas a respeito de Deus, não seria possível. Então, esses princípios nos levam a concluir que os nossos dias são dias de muita carência de conhecimento, de intimidade, de aproximação de Deus. Por isso, talvez, nós tenhamos nos nossos dias pessoas que não reconheçam. É curioso até, irmãos, porque paradoxalmente a tudo isso que nós estamos falando, disse que os nossos dias são dias de crescimento do povo de Deus, especificamente no nosso país, especialmente na nossa pátria. Mas se nós olharmos para a nossa pátria, nós perceberemos que Deus nos parece estar bem distante de tudo aquilo que representa o desejo, o interesse e a vontade de Deus. Vamos observar algumas coisas importantes do nosso tempo em relação a isso que Davi disse. Quem nos nossos dias reconhece que Deus deva ser honrado, respeitado por sua justiça? A justiça de Deus, por aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, se resume, se simboliza, se caracteriza pela cruz. A justiça de Deus se converge, se direciona, nos conduz à cruz. Comecem a pensar um pouquinho, portanto, o que representa a cruz. O que representa a cruz que nós colocamos, por exemplo, no telhado do nosso templo. O que representa a cruz que muitas vezes nós carregamos no nosso pescoço. O que representa a cruz que faz parte do símbolo da nossa igreja. O que ela quer dizer? O que representa a justiça da cruz? Se nós observarmos, talvez nós tenhamos muita dificuldade em honrar a Deus, em reconhecer a grandeza de Deus, em homenagear a Deus pela justiça da cruz. Porque a justiça da cruz é aquela que fez com que Jesus viesse, com que Jesus encarnasse, com que Jesus sofresse, com que Jesus padecesse, com que Jesus passasse todo tipo de privação que nós passamos e muito mais, com que ele fosse ofendido, com que ele fosse injuriado,
com que ele fosse tido como maldito, para que todo aquele que não merecesse pudesse ter salvação. Nós fazemos parte do alvo da justiça da cruz. Nós aceitamos isso facilmente? Nós aceitamos facilmente quando alguém realiza alguma coisa que não nos agrada? Nós aceitamos facilmente que alguém cometa injustiças contra nós? Nós aceitamos facilmente que alguém teça mentiras a nosso respeito? Nós aceitamos facilmente quando alguém quer se aproveitar, por exemplo, da nossa bondade? Nós ouvimos até muita gente dizer: a crente é bom, mas não é bobo. Nós aceitamos facilmente esta justiça. É a justiça da cruz. Então, quando Davi está dizendo: Senhor, tu sejas honrado, respeitado pela sua justiça, nós podemos perceber que em nossos dias nós temos muitas pessoas que se distanciam dentro e fora da igreja da compreensão do que é esta justiça e que nos leve, portanto, a glorificar a Deus. Podemos pensar um pouco mais na ética da sua equidade, que trata todas as pessoas de forma igual. Podemos pensar que Ele é capaz de salvar alguém que verdadeiramente jamais passaria pelo crivo da nossa absolvição? Poderíamos, queridos irmãos, poderíamos entender que verdadeiramente nós nos sujeitamos ao senhorio do Senhor através das suas vontades. Eu e a Priscila estamos vivendo um período de definições e às vezes muito sério, né, Priscila? Você permite? Toda vez que eu falo da Priscila, ela fica brava comigo, né? Aí vem. Mas, na verdade, é por conta da Laís, né? Ela não está presente, então eu vou falar dela. Olha, ela já fez cara feia. Nesse último feriado, ela foi participar de um curso de treinamento missionário na missão Novas Tribos do Brasil, que os irmãos já conhecem aqui, de outras experiências, e recentemente através do meu cunhado, Pércio, que é dirigente desta missão. Ele é um dos diretores dessa missão, pastor batista. Esta é uma missão mantida pela Igreja Batista Americana e aqui no Brasil. Trabalha no Brasil com culturas distintas, especialmente com a indígena, e ela foi participar de um curso. Adivinha de que forma que ela voltou deste curso? Isso mesmo, pensando, refletindo, pensando que talvez o seu chamado seja um chamado missionário como esse, trabalhar com outras culturas. Por mais que a gente insista, por mais que a gente fale que a missão não é só transcultural, que a missão é nacional, que a missão é local, ela está sentindo alguma coisa assim. O que os irmãos acham? Como é que está o nosso coração? E aí, além de falar, por exemplo, de uma cultura indígena, esse congresso trouxe para ela essa questão da visão missionária também para outras regiões do planeta, especialmente para essa cultura, ou de países de cultura ou de religiões islâmicas. Aquilo que o nosso irmão Régio, há poucos dias atrás, falou para nós das experiências dele, ela está com essas caraminholas na cabeça. Como é que a gente faz, irmãos, com os filhos que vêm com pensamentos como esses, né? Isto é tranquilo para mim? Eu aceitar, por exemplo, que Deus está chamando a minha filha para um projeto como esse? Aí, imediatamente, a gente começa a falar, ela fala para mim: pai, mas você também ouviu o chamado de Deus, né? Aí eu não posso negar. O que eu tenho que fazer é orar, é me colocar sujeito ao senhorio, à vontade, aos interesses de Deus, aquilo que Ele quer fazer, por exemplo, com a Laís, que é minha filha, mas não me pertence. Eu aceito isso. No passado, por exemplo, ser pastor era algo honroso. Mas hoje, será que seu filho vier a você e disser: pai, eu quero ser pastor,
Você vai demovê-lo desta ideia? Vai incentivá-lo a isto? Como é que vai ser o seu comportamento em relação a isto? Então, nós devemos pensar se verdadeiramente nós reconhecemos essa grandeza de Deus. Davi ainda diz: Senhor, a ti é de ti que venho engrandecer e a tudo dar força. Então vamos para todos nós que somos cidadãos comuns, que não temos esses outros pensamentos assim. Eu reconheço verdadeiramente que o Senhor é que engrandece, que dá força. Eu reconheço, ou eu tenho que me dedicar, por exemplo, a um tempo a ponto de exaurir a minha saúde para que verdadeiramente eu tenha força, eu tenha exaltação na vida. Quem sabe através do poder do dinheiro, quem sabe através do poder da fama, quem sabe através do poder de alguma classificação que me dê esta condição. Eu realmente creio que Deus vem o poder e a força, ou ainda eu tenho restrições em relação a isto? O nosso país nos faz pensar que esta ideia, esse pensamento, esses princípios, esses valores de Davi passam distante, por exemplo, dos nossos tronos, dos nossos palácios, dos nossos congressos, das nossas câmaras de políticos. Passa distante, porque força e poder não vêm de Deus, nos parece, nesses lugares. Quando Davi declara que tudo pertence a Deus, no céu e na terra, ele está dizendo que nada em nenhum outro ambiente deve ocupar o trono da centralidade, do governo, da direção, a não ser que Deus ali esteja. Nenhum outro, nenhuma pessoa, ninguém, nem eu mesmo. É isso que ele nos diz. Mas há um segundo ponto também muito importante, ressaltado por Davi, nesse encontro maravilhoso com o seu povo e diante de Deus. Versículos 14 a 19, preste atenção. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Em seu discurso em Antioquia, Paulo, capítulo 17 de Atos, capítulo 13 de Atos, versículo 22, ele fala o seguinte a respeito de Davi. Davi era um homem que tinha o seu coração agradável na presença de Deus. Mais propriamente ele usa essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que Davi conseguia traduzir a revelação, o conhecimento, as experiências vividas com Deus em atitudes consequentes, que denotassem, que identificassem a sua sujeição a tudo aquilo que Deus houver estabelecido para ele. E também em ideias, em poesia, em música, enfim, de forma lírica, de forma poética, de forma bela, conseguia transmitir esses valores e conceitos. Querem aprender isto? Leiam os Salmos. Vejam, portanto, um trecho como este aqui sendo reproduzido nos Salmos. E vocês vão ver isto. Reconhecendo também, nesse texto, Davi a impotência nossa, mesmo sendo ele um rei tão famoso, tão importante e tão poderoso. Ele reconhecia a sua impotência. Por exemplo, ele declara o seguinte aqui: vivemos um tempo de provas. Onde é que ele está dizendo isso, queridos irmãos? Nós, na verdade, somos provados, versículo 17. Nós somos provados. E a tua expectativa é que nós sejamos aprovados a partir da verdade e da sinceridade do nosso coração em tudo o que fizermos. Nós aqui estamos sendo provados. Nós vivemos, portanto, momentos em que o nosso coração, que é sondado, como diz Davi, pelo próprio Deus, vai ou não manifestar sinceridade, verdade naquilo que faz. De certa forma, Davi também anuncia nesse trecho a única forma em que nós podemos agradar a Deus. E além de falar isto para o seu povo, ele também está direcionando
os olhos, os ouvidos de quem lê e ouviram para o futuro, para os planos, para os projetos de Deus. Vejam só o que ele nos fala aqui no versículo 18. Senhor Deus de nossos pais, vai lá no passado, Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. A Salomão, meu filho, dá o coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio o qual providenciei. Irmãos, Davi está dizendo que a iniciativa para uma vida que agrada a Deus vem de Deus. Ele faz isso através da sua revelação, dos preceitos, da lei, faz isso através das manifestações proféticas, ele faz isso através da inspiração e iluminação para revelações em sabedoria, como Provérbios, como Eclesiastes, e fez isso de uma forma total e plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao lermos o texto de Mateus, capítulo 17, versículo 5, nós encontramos esta expressão ouvida pelos discípulos na oportunidade. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvir. O prazer de Deus, o prazer do Pai, reside, portanto, no Filho obediente, no Filho que se propõe a fazer aquilo que somente poderia ser feito por Ele e não por outro, na encarnação, no Filho que é Jesus, no Filho que foi fiel até a morte e morte de cruz, no Filho que se sujeitou, no Filho que se esvaziou. E conclui desta maneira: como Ele me agrada, prestem atenção nele. O que Davi está pedindo é justamente isso: Senhor, que o meu povo, que o meu filho não perca, não tire do seu coração as tuas revelações, a tua vontade, os teus preceitos, o teu querer, porque eles verdadeiramente é que podem nos fazer servos agradáveis na tua presença. Se em Jesus nós vemos a plenitude, portanto, dessa postura, desse comportamento, desse estilo de vida, nós podemos, nos sujeitando ao seu senhorio, aceitando o seu senhorio, tornando o seu senhorio o nosso modelo de vida, verdadeiramente o tipo de pessoa que vai agradar a Deus. É isto que nós podemos aprender, portanto, com Davi. E aí, quando fala Salomão, ele destaca o desejo de que Salomão realmente tenha essa integridade na presença de Deus e que ele esteja sempre perante o Senhor. Irmãos, a história mostra que isso não aconteceu da forma como orou Davi naquela oportunidade, porque verdadeiramente Salomão fez ou desenvolveu projetos e processos que não representavam tudo isso que Davi pediu naquela oportunidade. E por fim, para agradecermos a Deus em tempos como esses, nós precisamos também observar o que Davi nos ensina nesse trecho a partir do versículo 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, inclinaram a sua cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Davi exemplifica, porque nos versículos 10, ele diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor, no versículo 13, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E desses versículos até o fim, ele orienta o povo que faça isso. Então, tudo o que nós podemos perceber desse texto e que ele está orientando, o que ele está pedindo, o que ele está requerendo deste povo, é que eles fizessem aquilo que Davi estava fazendo. Então, ao compararmos o nosso povo, ao compararmos o nosso sistema governamental, nós ficamos pensando verdadeiramente, quando nós copiarmos o que os nossos líderes fazem, louvaremos a Deus? Quando
seguirmos o que os nossos líderes fazem. E, infelizmente, nós, como cidadãos, infelizmente, temos seguido muito o que os nossos líderes fazem, mas fica a pergunta no ar. Louvaremos a Deus? Esse texto nos ensina o seguinte: ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios de abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Vejam só, corações alegres, corações rendidos, corações entregues, corações que homenageiam, corações que identificam, que conseguem perceber, que conseguem atinar para a diferença entre o ser divino e o ser humano, que conseguem classificar o posto, a condição de cada um, conseguem compreender a ação, o dever de cada um. Ao seu povo, a ele insuflou, ele motivou. Sobre isso, nós ficamos a pensar o seguinte: o culto, sem dúvida, é a expressão visível, um testemunho de um adorador. É verdade que participar de um culto não significa a existência de um adorador em nós, portanto. Mas os adoradores, de verdade, como disse Jesus à mulher samaritana, não vivem sem prestar culto. Não vivem sem prestar culto. Na verdade, adoradores de verdade são buscados por Deus, conforme o próprio Senhor nos diz. Lembremos alguns exemplos da história cristã, do modelo cristão, do ensino cristão sobre isso que nós estamos dizendo. O primeiro deles está no livro de João, capítulo 4, versículo 42, que é esse episódio da mulher samaritana, que eu vou ler com os irmãos, pedindo que os irmãos abram aí. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42. Vamos ler o 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Vamos um pouquinho antes. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, em Jesus, por causa da sua palavra, da mulher samaritana, e diziam, portanto, a ela: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas é porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, isto é uma declaração de reconhecimento, de honras, entendimento de que somente Jesus pode promover algo novo sobre toda a terra, sobre todos os mundos e em todos os cantos e em todo lugar. Ele está dizendo: Jesus, tu és o Salvador do mundo. Jesus era contestado, ele era contradito, fizeram coisas terríveis contra eles, mas desses corações que ouviram a mulher, chegaram à sua presença e prestaram-lhe esta adoração. Mas ainda o outro episódio está em Lucas capítulo 17, que nós convidamos os irmãos, versículos de 11 a 19. Lucas 17, versículos de 11 a 19. É a cura dos 10 leprosos. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Um adorador não deixa de cultuar. Um adorador não deixa de adorar. Um adorador não deixa de se curvar. Um adorador não deixa de reconhecer. E, infelizmente, nós temos nos nossos dias adoradores, entre aspas, que não cultuam, que não se curvam, que não se inclinam diante de Deus. Este capítulo 29 de 1 Crônicas é o exemplo de uma existência, porque Davi, rei em Israel, vive e mostra como viver.
Seu filho aprendeu o feito também e foi respeitado. Versículo 23, que nós não lemos, poderão ver. O povo atendeu e também praticou. Em tempos de tamanha imoralidade e corrupção, o exemplo de Davi nos faz pensar como povo de Deus que não importa qual seja a circunstância que vivamos, se difícil ou não, nós precisamos agradecer. Nós precisamos apresentar diante de Deus a abundância. Se não tivermos abundância de bens, apresentemos abundância de conceitos, abundância de respeito, abundância de valores que nos converjam, nos converjam para a centralidade de Jesus. Queridos irmãos, vamos nesta oportunidade não permitir que o pecado, que é errar o alvo, nos afaste da postura de alguém que tenha gratidão. E se os irmãos quiserem aceitar, domingo que vem é o dia de nós formarmos a mesa da gratidão. O que você vai agradecer? Qual será o seu motivo de gratidão? Nós estaremos aqui, como aconteceu naquele dia, querendo nos encontrar com aquele que é o alvo de todo o nosso viver. A fonte, a razão, o motivo, nós vivemos tão somente para Deus. Deus assim nos abençoe e a Ele toda a glória e honra do nosso viver. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que a vida do Espírito estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.